Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui para o vídeo de leituras de agosto e setembro, leituras e livros novos na estante, estão aqui atrás. Mas vocês vão ver que não são tantas leituras assim, dessa vez um bom motivo. Eu agora sou professora substituta da UFR no departamento de alemão. Nesse semestre eu estou dando aula de literatura alemão e literatura alemã 3. E tem sido muito legal, mas também tem tomado muito tempo para preparar as aulas, né? Não sei se vocês conseguem ver a bagunça aqui atrás na mesa, eu estava preparando aulas. Tem sido muito legal, inclusive estou preparando uma aula sobre literatura do período pós-guerra alemão, então é muito divertido. Estou revisitando vários textos, estudando os períodos e tem sido muito legal. Mas com certeza tem tomado muito tempo das minhas leituras e inclusive nem sempre são livros inteiros que eu acabo lendo, né? Para fazer isso. Então vocês vão ver que o número de leituras tem uma caidinha, mas é um ótimo motivo. Enfim, pessoal, vamos lá. Nesse período então de agosto, eu acho que em ordem, um dos primeiros livros que eu terminei de ler é Os Vulneráveis, da Sigrid Nunes, publicado pela editora Estante, com tradução da querida Carla Fortino, que também é editora da Estante, que já traduziu os outros livros que a gente tem da Sigrid Nunes aqui no Brasil. Sigrid Nunes é uma autora que eu tenho gostado muito de descobrir, inclusive tenho bastante vontade de ir para a obra anterior dela, né? Ela tem alguns livros que ainda não foram publicados no Brasil, esse aqui é o lançamento mais recente dela, então. E um livro que eu gostei muito, acho que o meu favorito ainda é O Amigo, eu acho o estilo de escrita do Amigo muito interessante. E de um lado mais afetivo eu gosto muito do Sempre Susan, né, uma espécie de livro de memórias dela sobre a Susan Sontag, que também acho maravilhoso, mas gostei muito de ter lido esse aqui. Ela menciona, o livro se passa durante a pandemia, mas eu diria que a questão da pandemia é uma coisa que eu estranhei, assim, antes de pegar o livro, porque eu fiquei meio, será que a gente ainda quer ler um livro sobre a pandemia? Mas não me pegou muito durante a leitura, porque no fundo ela só usa a pandemia como artifício para criar um encontro ali entre umas personagens, e o livro na realidade é muito mais sobre esse convívio, sobre esse encontro, então poderia meio que ter sido qualquer coisa que causou esse encontro. E eu gosto muito desse tipo de livro, de história, de narrativa, não só em livros, mas que a gente tem um encontro improvável de pessoas e elas têm que lidar ali com uma situação. Eu gosto de chamar isso de histórias de um cômodo só, que a gente vê muito no teatro, né? Essa confluência de pessoas num cômodo e a história que se cria a partir disso. Aqui é um apartamento só, não é só um cômodo, mas eu gostei bastante do livro. Então a gente tem uma mulher já um pouco mais velha, que tem um perfil parecido com a Sigrid Nunes, que é um perfil que já aparece em outras obras dela, ainda que não fica claro, assim, não tem esse tom de ser uma obra autobiográfica, como tem, sei lá, a obra da Annie Ernaux, por exemplo. Aqui a gente tem uma coisa mais, são personagens diferentes, ainda que parecidas, que vai passar esse período da pandemia no apartamento de uns conhecidos de uma conhecida dela, porque essas pessoas estavam viajando e tinham deixado o papagaio que eles tinham em casa, para cuidar de um papagaio que chama Eureka, inclusive. Os donos do Eureka estavam viajando quando a pandemia se alastra nos Estados Unidos e não podem mais voltar, então eles tinham deixado tudo preparado para deixar o Eureka sozinho por alguns dias, não vão mais voltar com os arranjos da pandemia, enfim, e essa mulher então vai ficar ali na casa para cuidar do Eureka. Acontece que uma outra pessoa que tinha sido designada a cuidar do Eureka primeiro, mas tinha desistido, que era um rapaz filho de amigos desse casal, também volta para o apartamento. Então, a partir desse momento, a gente tem essa mulher e esse cara convivendo inesperadamente. A mulher não pode mais voltar para casa porque ela emprestou a casa dela para uma outra pessoa nesses arranjos de pandemia.
e eles vão ter que conviver ali, então é a partir disso. Essa personagem principal tem alguns fatos interessantes, né? Ela é escritora, mas ela é também leitora, e isso transparece no texto, uma leitora que fala sobre os livros que ela tá lendo, sobre literatura. Então, eu acho que pra gente que gosta de ler, é gostoso encontrar esse tipo de personagem no livro. Eu acho que sempre tem um charme, assim. Mas mais do que isso, justamente essa pessoa, né, que escreve, que conta narrativas, ela parece ser a pessoa que concatena várias histórias dentro desse livro. Vários amigos que contam histórias pra ela e ela que compartilha, ou vários ângulos dos mesmos acontecimentos vão chegando nela. Ela parece ser essa... dentro da narrativa ela funciona como esse ponto central na qual chegam muitas histórias, e isso é uma construção muito boa que a Sigrid faz aqui. Outro aspecto que chama muito minha atenção é que as três personagens principais, eu diria que é a escritora, esse jovem que vai ali pro apartamento e o papagaio, são chamados de vulneráveis, ou a palavra vulneráveis aparece em relação a essas personagens em algum momento do livro. A gente tem a escritora já mais velha, fazendo parte do grupo mais vulnerável em relação à Covid. A gente tem o jovem que tem questões psicológicas, emocionais, condições ali, e está tentando lidar com isso. Então ele seria vulnerável a partir desse viés da saúde mental. E o papagaio é uma discussão interessante, porque a gente vai ter esse questionamento de um animal que foi tirado do seu habitat natural, foi trazido para um lugar estranho e que nesse momento de crise é deixado sozinho. E enfim, então a vulnerabilidade desse bicho em relação a esse mundo também, né, e esse avanço tecnológico e também a destruição dos seus próprios habitats e tal. Então é interessante como ela também concatena essas três histórias, né, nessa noção de vulnerabilidade. E apesar de serem personagens muito diferentes e virem desses momentos muito diferentes, se encontram ali juntas, né? Eu acho que a Sigrid continua fazendo e fazendo muito bem coisas que eu gosto de encontrar na literatura dela, que é justamente como ela consegue inserir questionamentos sobre a própria literatura, sobre o próprio fazer literário, sobre o gênero do romance, dentro de um romance, né? Como ela consegue incluir crítica literária dentro da ficção e da literatura. Isso é uma coisa que eu gosto muito da obra dela e que a gente vê belíssimamente aqui. A história dessas mulheres, né? Ela cria personagens que talvez a gente nem sempre tivesse acostumado a encontrar, né, de um ponto de vista tão realista e íntimo na literatura, mas ao mesmo tempo bonito e respeitoso. Então eu gosto disso também. A questão dos animais, tem sempre meio que um bicho nos livros dela que eu li até agora, e isso também é muito interessante, como apesar do tema se repetir, ela traz isso com olhares diferentes e pontos de vista diferentes. Enfim, gente, eu recomendo muito, gostei muito da leitura, recomendo bastante. Enfim, quero continuar lendo Sigrid Nunes na torcida para instante trazer mais livros dela para o Brasil também. Depois disso, um livro de poesia que eu comprei faz pouco tempo, que é o Passagem de Som, Tom Huber, poesia contemporânea alemã, uma breve antologia. Esse livro aqui traz poemas de poetas diferentes. Deixa eu só encontrar aqui os nomes. Elke Erb, Christian Phillips, Ulrich Dresner, Björk Kuling, Margit Holz. E foram textos que foram trabalhados numa oficina de tradução. A oficina de tradução foi ministrada pelo Timo Berger. A oficina aconteceu em 2022. E os participantes dessa oficina, então, que era uma oficina de tradução de poesia, que assinam a tradução do livro, são Ana Schneider, Cláudia Abelin, Henrique Silva Moraes, Luiz Abdala Júnior, que é conhecido, né? A gente já traduziu o livro junto também, Mariana Holmes, Matheus Gumenin Barreto e Sofia Mariucci, vários nomes também conhecidos aí da tradução do alemão. Então foi muito gostoso conhecer esses autores e encontrar esses tradutores dentro desse projeto. Bom, vocês sabem, eu sempre tenho uma dificuldade de falar sobre poesia,
Então não vou entrar muito, mas gostei bastante de conhecer, gostei da publicação existir. Algumas das coisas que mais me marcaram do Ulrich Dresner. Gostei muito de um poema chamado What is Poetry, em inglês mesmo, tá o título. Aliás, a versão é bilíngue, o que eu sempre gosto muito também. Também das partes de O Poema Perpassa o Corpo e Nem Sequer Cumprimenta. Esse poema inteiro é muito legal, mas a parte 3 me chamou muito a atenção. Eu acho que esse foi o que mais... As minhas marcações estão mais concentradas. Na realidade não, desculpa gente, esse segundo poema que eu falei não é do Ulrich, é de Björn Kulig. Então, tá aí. Acho que esses dois me chamaram mais atenção. Recomendo muitíssimo, gente. Foi publicado pela Jabuticaba. Acho que é um trabalho muito legal e para conhecer coisas diferentes e interessantes. E enfim, muito feliz de encontrar essa publicação. Eu queria dar parabéns para as pessoas envolvidas, porque é um projeto muito legal. Bom, depois disso, li um livro que está presente aí pelo YouTube, pelas redes, que é o All Fours, da Miranda July. A edição que eu li em inglês, que editora é essa? Saiu pela Canongate, mas trago também a notícia que o livro já está saindo em português também, chama D4 em português, editora Amarcord, um dos selos da Record. A tradução é da Bruna Berber. Ele já tá na página da Record, eu estou vendo aqui, tá sem a capa por enquanto e não estou vendo datas, então eu também não consigo colocar. Se eu achar informações na hora de editar o vídeo eu deixo aqui na tela para vocês. Mas enfim, se não saiu ainda, está saindo em breve também, então para quem ficar interessado. Esse aqui, então, a Miranda July é uma diretora de cinema, escritora, artista, ela é dessas artistas multimídias, assim, e eu gosto da literatura dela. Eu não me dei muito bem com o primeiro romance dela, que é The First Bad Man, eu acho que em inglês, saiu em português, vou colocar aqui, saiu pela Companhia das Letras. Mas eu gosto muito de um livro de contos e gosto de alguns trabalhos que ela fez em livro, mas mais artísticos também e tal. Então eu tava bem interessada quando saiu esse livro em voltar para a literatura dela e gostei muito mais desse romance do que do primeiro. Acho que esse aqui é bem mais resolvido esteticamente. Minha única crítica talvez a esse livro é que eu senti que, talvez por estar escrevendo de novo, não sei, mas eu acho que ela tentou colocar alguns aspectos diferentes que tudo bem, eles até cabem aqui, mas que deixou meio caminhos demais, assim. Eu acho que tem principalmente um arco, eu acho que poderia ser outra história, assim, mas enfim, vamos pro texto em si, né? A gente tem um casal, nossa protagonista é a esposa do casal e ela tá passando ali por um momento de crise, parece, na vida criativa. É uma artista e tá meio entre projetos, esperando uma suposta colaboração com uma cantora famosa que tinha entrado em contato e tal. E essa artista passa ali por uma tensão, um conflito com o marido. Ela tem essa sensação que ela não é completamente aberta e sincera com o marido na casa, né, na vida familiar, e que a impressão que eles têm é que ela é menos do que ela sente que é. E isso se mostra quando o marido, numa interação ali com outras pessoas, comenta que existem dois tipos de pessoa no mundo, uma que fica parada e uma que vai. E que ela era do tipo que gostava de ficar parada, tipo ficar em casa, rotina, não mudar muito essas coisas. Acontece que ela leva isso como uma crítica, assim, e se propõe a viajar para Nova York. Eles estão na costa oeste dos Estados Unidos e se propõe então a ir de carro para Nova York, né? Então cruzar o país de carro e voltar de carro para mostrar que ela pode, né, fazer as coisas. E essa é uma viagem para Nova York que ela já ia fazer de avião, mas então supostamente vai. Acontece que daí ela para no caminho, vai num desses hotéisinhos assim de estrada,
resolve ficar lá e passa o período todo da viagem nesse hotelzinho. E enquanto ela passa essas, tipo, 3 semanas quase ali, ela reforma um dos quartos, faz um projeto assim que custa muito dinheiro. E a decoradora que ela encontra é a esposa de um rapaz com quem ela começa a desenvolver um interesse romântico ali. Começa a ter uma questão de atração / romântico. E muito do livro é essa mulher tentando lidar com o desejo dela, com sentir desejo de novo e sentir tanto desejo de novo, e por alguém que ela não esperaria, assim, né? Alguém mais novo, de um espaço diferente, não do ambiente criativo e tal. Então, esse arco todo eu acho muito interessante, né? Essa mulher já não tão jovem, desenvolvendo esse pensamento em torno do desejo dela e o que fazer com esse desejo também, né? Porque é uma questão de será que a outra pessoa corresponde como eu quero, como se envolver a partir disso. Eu acho que ela descreve isso muito bem e eu sou muito apegada a essa parte da história. Eu acho que ela resolve muito bem. A outra grande trama tem uma questão com a criança que é filha desse casal. A gente não sabe o gênero dessa criança, não sei como vai ficar isso na tradução. Aqui eles usam child, they e coisas assim, eu não sei como vai se resolver isso. Imagino que tenha dado algum trabalho para a tradutora. Talvez usar o elo, mas enfim. E essa criança teve ali uma questão ao nascer, porque ela quase morreu ali, uma síndrome específica ali no parto. E esse também é um assunto recorrente durante a obra. E esse é o assunto que eu acho que se encaixa não tão bem aqui dentro. Eu acho que se ela tivesse pego essa narrativa e trabalhado em outra forma, em outro texto, me parece que teria ficado melhor, assim. Eu acho que podiam ser coisas separadas. Mas também não é ruim, assim, ele cabe, não é forçado. É só que eu acho que fica questões muito paralelas, assim, para uma narrativa. Eu gosto da parte também, mais pro final, essa personagem vai entrar na menopausa e trazer discussões sobre menopausa e como ela se vê de forma diferente e tal. Eu acho que é a primeira vez que eu encontro isso tão trabalhado no livro, pelo menos eu não consigo lembrar de nenhum outro, e achei bem legal ler isso, assim. Gostei muito e recomendo bastante, assim. Tenho esse porém com o livro, mas ainda assim eu acho que é um livro que vale a pena dar uma olhada. Depois disso, um dos livros que eu li já na minha... pro meu trabalho de preparar aulas, esse foi um livro que eu li inteiro, eu não tinha lido ainda. É o Berlim, do Joseph Koth. Das andanças de um repórter acurado, nasce a imagem da cidade que protagonizou anos decisivos da história do século XX. A tradução do livro é do José Marcos Macedo. Foi legal, é um livro daquela coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras e reúne então textos, crônicas do Joseph Koth e da vida em Berlim. Tem vários muito simpáticas, mas também já é um tempo em que a gente começa a cada vez mais viver as consequências da Primeira Guerra Mundial e entrar para a situação política que vai levar à Segunda Guerra Mundial, e a gente tem basicamente observando isso. Então tem algumas mais fofas, assim, de peculiaridades da cidade, coisas assim. Um texto que eu gostei, é o último, inclusive foi o texto que eu acabei trabalhando com os alunos, se chama O Alto da Fé do Espírito, que é como o Terceiro Reich começou a perseguir os judeus e o que os judeus que estavam na Alemanha estavam fazendo quando isso começou a acontecer. É um texto que eu achei bastante bem escrito. Gostei em geral, acho que é um livro para leitores que têm algum interesse nisso, então ou em Berlim, ou nesse período entre guerras, ou que gosta de ler essas crônicas sobre cidades, assim, eu acho que não é um livro que vai ser interessantíssimo para todo mundo, mas se esse é um dos seus interesses, eu acho que é um livro legal de dar uma olhada. Depois disso,
isso, temos 2 livros que já apareceram aqui no canal, então eu não vou entrar tanto assim neles. Vocês podem ver os respectivos vídeos, mas tá aqui o Intermezzo, da Sally Rooney, com tradução da Deborah Landsberg. Esse aqui é a prova. Eles até me mandaram o livro, mas eu acho que eu nem coloquei na pilha aqui ainda. Gostei do livro, não achei imperdível, não achei sensacional, mas achei um bom livro. Achei e uma melhora da Sally Rooney em comparação ao Belo Mundo, que eu acho bem um livro meio estranho e confuso. Então vou deixar a resenha, o vídeo separado para quem quiser dar uma olhada. Mas a gente basicamente tem 2 irmãos com 10 anos de diferença de idade, eles perdem o pai, e é sobre o período de luto e os relacionamentos que eles vão desenvolver a partir disso, ou depois disso, né? Alguns relacionamentos até já existiam, mas como que eles se desenvolvem a partir disso. Tem a ver com relações com essa diferença de idade entre os irmãos, mas também entre os irmãos e suas respectivas namoradas. Então, também é um ponto interessante que ela explora aqui. Gosto como ela cria esses pares, esses duplos na narrativa dela desse livro. E, enfim, recomendo bastante. E por fim temos a Annie Ernaux do mês, que foi uma mulher. Aliás, eu acho que eu li a escrita como uma faca da Annie Ernaux também. Eu percebi agora que estava faltando uma Annie Ernaux, mas é que eu li a versão digital. Então temos a escrita como uma faca, que é um livro da Annie Ernaux sobre escrita, que foi o que eu li em agosto, e uma mulher que eu li agora em setembro. Tradução da Marília Garcia, os 2, se eu não me engano. Se não for, eu deixo um aviso aqui. Gostei muito de Uma Mulher, vou deixar o link. Gostei de ler a escrita como uma faca, mas é um livro que me impressionou menos, assim. Eu achei interessante ver ela escrevendo sobre escrita de fato, já que muito da obra dela também é sobre escrita, né? Mas como ela fala sobre escrita fora dos romances, foi interessante, mas eu ainda prefiro os romances. Eu diria que eu fico com os romances. E Uma Mulher é o romance que ela vai falar sobre a mãe, sobre a relação dela com a mãe, uma relação bem complexa entre as duas, e achei a escrita dela muito bonita nesse livro. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras, então, agora de agosto e setembro. E vamos para os livros novos. Não é uma pilha assim tão grande, mas algumas coisas legais. Tem bastante coisa da Companhia das Letras, bastante coisa mesmo. Eu vou começar então pelas outras editoras, eu acho. O pessoal da Todavia me mandou o livro novo da Mariana Salomão Carrara, A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Achei essa capa muito divertida, me lembra Mad Men, essa capa. Neste romance arrebatador, Mariana Salomão Carrara, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023, se reafirma como uma das escritoras mais talentosas da novíssima literatura brasileira. O centro da trama do livro é ocupado por Guilhermina e Carlos, casal que vive com os filhos em uma pequena roça no sul do Brasil e se dedica ao cultivo do tabaco. Na dura época da colheita, a mãe de Guilherlinda é chamada para ajudar nos trabalhos e sua chegada transforma os já desgastados contornos da rotina familiar. É interessante, eu gosto muito do Se Deus Me Chamar Não Vou, e tenho bastante vontade de ler os outros livros dela, então fiquei bem feliz que eles me mandaram esse aqui. Da Relicário, eu comprei o Verão de 80, da Marguerite Duras. Estou com algumas Duras para ler ainda aqui, eles estão lançando mais rápido do que eu estou dando conta de ler, mas está aqui. Esse aqui é uma antologia de crônicas, de textos que ela escreveu para um jornal durante o verão de 80 e parece que é bem interessante. Estou curiosa com esse. Comprei também da Fósforo, A Ligação, da Catarina Folkman. É uma escritora que eu gostei muito de conhecer. A tradução desse aqui é da Érica Nogueira Vieira. Eu já li A Consulta, da Catarina, e é um livro bem estranho, perturbador, interessante, divertido, enfim. Essa aqui é uma escritora de origem alemã, mas me parece que ela escreve em inglês.
me corrijam se eu estiver errada, mas eu realmente tentei pesquisar e realmente parece que ela escreve em inglês. Mas ainda tá num campo de mistério pra mim. Enfim, na realidade eu não li muito sobre o que é o livro, só me interessou pela autora mesmo. Eu participei de de uma fala na Semana de Letras, né, a Semana Acadêmica da Universidade Federal do Paraná, e eles deram como agradecimento um livro do Dalton Trevisan, que é o Minha Cidade. Apesar do Dalton ser daqui de Curitiba, eu li poucas coisas dele, então curiosa para encontrar este daqui. E agora todos os livros são da Companhia das Letras. Eles estão nos mimando ultimamente. Um que eu tô com bastante vontade de conhecer é o Pura Cor, da Sheila Hiri. A tradução desse aqui é da Bruna Beber. Eu já tentei ler um livro da Sheila Hiri que eu não gostei, que era How Should a Person Be. Na época acabei nem terminando o livro, eu terminei e não gostei, nem lembro. É certo que eu tava com o pé atrás desse aqui quando ele saiu em inglês, porque a sinopse parece ótima e tava me interessando muito, mas como eu já tinha tido essa experiência meio estranha com a obra dela, eu tava assim meio ressabiada, então vou ter uma chance nova agora que eles me mandaram um livro, tô bem curiosa para pegar esse. Eu pedi também o Três Vidas, da Gertrude Stein, desde que eu li em 2022, se eu não me engano, eu li a autobiografia de Alice Petoklas, da Gertrude Stein, e fiquei com mais vontade de conhecer a obra dela. Então, bem feliz com essa publicação. A tradução é da Vanessa Bárbara. Recebi da Lilia Moretti Schwartz o Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência. É um livro bastante ilustrado, com várias imagens, intercolorido e tal. Parece interessante. Do Felipe Neto, recebi o Como Enfrentar o Ódio. Eu acho que a companhia fez uma campanha bem grande para esse livro. Enfim, tá aqui. Pode ser um tema interessante, acho que um dia eu chego nele. O Casa de Família, da Paula Fábio, uma autora brasileira, nasceu em São Paulo e já tem algumas obras publicadas. A Casa de Família aqui do título é um sobrado da Zona Sul de São Paulo que abriga o típico arranjo patriarcal de classe média brasileira retratado neste livro. E a expressão se refere aos locais onde mulheres provenientes de todos os cantos do país, mas em geral do Nordeste, vão trabalhar como domésticas, babás e cuidadoras. Parece tocar em alguns pontos bem importantes. Recebi também da Maura Lopes Cansado, Hospício é Deus, também uma autora brasileira. Nasceu em São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais, e também tem um livro de contos publicado. E é um livro de lembranças, publicado originalmente em 1965, e se constitui como um poderoso depoimento em primeira pessoa sobre a trajetória da autora, que viveu uma infância abastada no interior de Minas Gerais, antes de passar por diversas internações em hospitais psiquiátricos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Me mandaram também do James Baldwin, o Da Próxima Vez, O Fogo. Não li nada do James Baldwin ainda, mas esse texto foi publicado pela primeira vez em 63. E é um clássico do debate dos direitos civis nos Estados Unidos. Reúne 2 textos, uma carta para o sobrinho, seguida de um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor. Está aqui separadinho para eu conhecer a escrita dele. E por fim, o último para mostrar para vocês é o Bambino a Roma, do Chico Buarque. Eu nunca li ficção do Chico Buarque. Me digam aí quem já leu, o que vocês acham. Bom, pessoal, é isso. Isso foi o que eu li, essas foram as novidades aqui na estante. Me avisem se já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam, o que mais vocês andam lendo de bom por aí. E espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.